Olha para o seu irmão, ver se tem a cara da riqueza. Olha. Nossa, que tristeza, né? Eita, meu Deus. Glória a Deus. Você recebe a unção de prosperidade, amado? Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós somos herdeiro de toda a riqueza e bênçãos por causa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor para nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também outros barcos, ou barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Você pode dizer glória a Deus? Pela palavra do Senhor nessa noite. Fala para o seu irmão assim: com Jesus no barco. Fala para outra pessoa: com Jesus no barco. Amém? Glória a Deus. Você conhece esse texto de uma maneira bem abençoadora sobre a sua vida. E eu creio que nesse tempo em que temos passado por alguns problemas, e problema só acontece com gente, e na maioria das vezes a gente passa por esses conflitos, e normalmente a nossa tendência é esquecer quem nós somos, e esquecer qual é o barco que nós estamos, e melhor, quem é que está conosco no barco. E eu quero que você, no nome de Jesus, compreenda o verdadeiro papel ou a função do Senhor Jesus Cristo no barco. Pergunta ao seu irmão: Jesus Cristo está no teu barco? O irmão que está em casa também: Jesus Cristo está no teu barco? Alguns irmãos estão nos assistindo aí, né, pela live. Jesus está no teu barco. Se você entende a proporção da presença dele no seu barco, quando você entende isso, quando você percebe, a sua vida precisa haver um significado maior na tua percepção. E eu entendo que a gente está vivendo num lugar cheio de problemas, num país cheio de problemas. E eu costumo dizer que não é fácil ser gente, porque o melhor da experiência é quem vive a experiência. E quando alguém está com um problema, é tal como uma dor de cabeça. Alguém chega perto de você, ou você chega perto de alguém e fala assim: poxa, eu estou com uma dor de cabeça intensa. Aí a pessoa fala contigo: desde semana passada minha cabeça está doendo. Aí tu perde até a graça de ter dor de cabeça, né? Porque é um campeonato de problema, né? É um ringue de problema. E aí, quando a gente começa a perceber que todo mundo tem problema, e está na pele do outro, está na roupagem do outro, é uma coisa assim complicada, porque a dor é complexa em você, o problema é complexo em você. E quando
nesse problema de complexidade de problemas e de dores, existem milhões de pessoas que procuram um lugar de refúgio, que procuram um lugar para resolver os seus problemas. E normalmente a gente fica um pouco indignado porque algumas igrejas cristãs aproveitam do problema do outro para se promover e até mesmo para sobreviver, fazendo propagandas. Pare de sofrer. Venha para essa igreja. Se você que está sofrendo, pare de sofrer. E a gente vê que não é muito assim. A realidade que percebemos, por exemplo, o texto aponta para esse problema. Por exemplo, os discípulos estavam no barco e Jesus estava no barco. O barco era a condução dos discípulos. E os discípulos, no meio do barco, dentro do barco, estavam levando Jesus. Jesus estava com ele. Ou seja, significa que mesmo que o Senhor Jesus Cristo esteja, nós não somos isentos de problemas. Nós não somos isentos de situações adversas. Mas o importante da situação é você perceber que quem é que está no barco e qual é a função do Senhor Jesus no barco. Quando a gente olha o texto, fala de um grande vento. Essa palavra, ela tem uma tradução de mega, um mega vento. Não era somente um grande vento, era um mega vento. É tal como se fosse, colocando para o nosso português, um mega empresário, um mega supermercado, ou uma mega igreja, colocando a intensidade de não ser somente grande, mas ser mega. E o vento começou a abalar a estrutura do barco. Alguns chegam a dizer que parecia ser até um maremoto. E abalava a estrutura do barco no meio daquele vendaval. E a gente sabe que naquela situação em que estavam os discípulos, por eles não compreender a presença do Senhor Jesus, eles entraram em pânico. Não somente o medo, mas em pânico. E quando a gente percebe na trajetória da história da igreja, que o próprio Senhor Jesus Cristo não nos prometeu um caminho fácil, mas um futuro de vitória. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Fala isso para o seu irmão aí, tem de bom ânimo. Ele não prometeu você está em um mar de rosas, mas ele prometeu a vitória. A presença de Jesus não significa que você está isento de problemas. Em especial na história da igreja, a igreja primitiva, quantos dos nossos irmãos, com a presença do Senhor Jesus, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, foram perseguidos, foram humilhados. Muitos dos nossos irmãos foram mortos na arena, devorados por leões. Tinham Jesus consigo. Eles sabiam da função do Senhor Jesus, mas sabiam que em meio à tempestade, independente da circunstância, Jesus estava com ele. E quando a gente percebe isso, quantos missionários foram perseguidos dentro do nosso Brasil, sem contar ao redor do mundo, quantas pessoas que foram perseguidas
por falar do Senhor Jesus, mesmo que sendo perseguidas, elas sabiam que Jesus estava com elas, mesmo na hora da aflição, elas sabiam. E o melhor de tudo é compreender Jesus no meio da tempestade, perceber Ele, perceber a presença dEle, perceber quem Ele é. A gente pode destacar nesse contexto chamado Comunidade Evangélica Fruto da Adoração, em especial nesses últimos 15 anos. Nós estávamos no monte no sábado à noite, e nós estávamos comentando das coisas que Papai do Céu tem feito na igreja, tem feito na comunidade, onde nós queremos lançar um livro sobre contar os feitos do Senhor. Inclusive, você que recebeu um milagre, abre o bocão, fale. Você precisa falar. Você não vou falar, a bênção é só minha, não vou. Você precisa contar os feitos do Senhor. Lógico que a gente sabe que o problema de pedir, o problema das pessoas, que na hora do desespero, ai Jesus, é um pânico, e ora, e grita, e suplica, e intercede. Mas Deus deu uma palavra para a pastora Martinha, quando a Angélica foi ganhar o Israel, e ela estava com um problema complicado, era uma gravidez de risco, e nós estávamos lá na banca de areia orando, e de repente o Espírito Santo colocou no coração dela: olha, não é somente pedir, mas com a mesma intensidade que você clama, que você ora, agradeça. Quem vai dar um glória de gratidão? Eita maravilha! Ei, amados, nós temos que ter a mesma intensidade para gratidão. Claro que nós não queremos acostumar Jesus com isso. Parece até que Jesus já está acostumado. Jesus curou 10 leprosos, vieram um. Jesus falou assim: mas não foram 10, cadê os outros? E aquele um que veio, ele não era da comunidade israelita, era samaritano, era desprezado por judeus. Mas a gente nós não queremos acostumar Jesus em ver somente um voltando. Tomara que Deus te pega dentro da tua casa, na rua, e faça você lembrar: eu preciso voltar para agradecer. Eu preciso voltar. O leproso sabia a situação, a circunstância. Ele era isolado, ele tinha aquele problema de que não podia ficar na comunidade, na sociedade. E quando ele teve a chance da cura, ele aproveitou para agradecer. E nós aqui temos motivos demais para agradecer ao Senhor. Quantas bênçãos recebidas, quantas maravilhas que o Senhor realizaram no nosso meio. E nós podemos contar exemplos da igreja local. Ontem à tarde, na parte da manhã, Deus fez uma obra muito grande na igreja. Nós não vamos contar o testemunho agora, nós vamos contar depois. Mas eu e o Jonathan, 9 horas da manhã, nós entramos dentro dessa igreja e choramos e agradecemos. Um problema de quase 5 anos, nós resolvemos ontem. Eita glória! Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Não é o problema a tempestade, não é o problema as adversidades. O problema é você saber a função de quem está no barco com você. Isso é interessante. Não importa as adversidades, não importa. O importante é você acreditar. Quem é que está no barco? Oh, glória! Oh, aleluia! E quando a gente passa por essas questões, a gente sabe que
como ministro do evangelho, como pastor, nós não podemos iludir as pessoas. Tal como o missionário, ainda que a intenção dele, o evangelista, ainda que a intenção dele era realmente ganhar almas para Jesus, ele começou a ensinar alguns discípulos: olha, na hora que você for evangelizar, fala só das coisas boas. Isso é engano. Não podemos iludir as pessoas. Deixa os problemas de lado. Fala que quando você vier para Jesus, Jesus vai fazer isso, assado, cozido, empanado na tua vida de bênção. Nós não podemos fazer isso com as pessoas. Os discípulos aqui, num confronto desse, eles acharam que não tinha saída. No meio da tempestade, homens que já estavam acostumados com a tempestade, eles acharam que não tinha mais saída. A gente percebe aqui o versículo 38 ao 40, quando as megas águas, megas ondas, já enchiam o barco, e eles começaram a tentar a resolver da forma deles. E de repente, eles entraram em desespero, porque o problema do medo não é somente o medo em si, mas o medo intenso torna pânico, e o pânico não deixa você raciocinar. O pânico não deixa você calcular quem está com você no barco. E a pergunta que normalmente fazemos foi a pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Eles estavam num desespero, de repente, depois de tentar tirar a água, tentar resolver do jeito deles, ele faz uma oração, sacudindo Jesus: mestre, o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo? O Senhor não está percebendo que estamos morrendo? Aleluia. Jesus, muito legal, excelente, porque ele estava descansando numa almofada no barco. É muito gostoso quando alguém te acorda, você está num sono tranquilo: acorda! Como é que você faz quando alguém te acorda, quando você está dormindo num sono tranquilo? Poxa, às vezes você estava até sonhando, e de repente, acorda! O problema não é alguém gritar somente, o problema é que o desespero faz você empurrar a pessoa. Não é verdade? Acorda! E a pergunta na oração dos discípulos é: tu não está percebendo que estamos morrendo? Você não está percebendo? Jesus deve ter olhado para ele: ah, seus enjoados. Oh. Jesus levanta, se ajeita, dá uma ordem. Não era a hora dos discípulos entrar em pânico. Ah, pastor, que isso? Gente, Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Era o momento deles exercitarem a fé. Por quê? Nós oramos assim. As nossas orações muitas vezes mostram dúvidas na presença de Jesus. Aí, Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo? O dengue pegou. Um mosquito pequenininho, né? Ô, miserável de dengue. O dengue me colocou com febre. Aí, Jesus, tu não está vendo? Jesus, tem que pagar uma conta amanhã. Aí, Jesus, tu não está vendo? Fulano de tal está no hospital entre a vida e a morte. Jesus, tu não está vendo? Isso expressa uma atitude de dúvida e não confia na presença dele no barco.
Toda vez que você fala, por que Deus abençoou o Tobias e o Dedé não? E aí, Jesus, tu não está vendo? Aí a gente começa a querer orientar Jesus, dar um tutorial para o Senhor Jesus. Jesus, tu tem que fazer assim, tu faz assim, faz assim. O barco às vezes balança, as ondas te ameaçam, e nesse momento você esquece de que Ele está no barco. Ainda que pareça que esteja dormindo, mas Ele está no barco. E esse momento é hora de você exercitar a tua fé. É hora de você acreditar. Porque Ele deu a sua palavra. E se Ele deu a sua palavra, você pode confiar. Mestre, o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo? E o Senhor está descansando? Ou seja, cadê o Senhor? O Senhor está preocupado com o problema lá da guerra de Israel, do Ramá. O Senhor está preocupado com a Ucrânia. Cadê o Senhor? Mestre, olha para dentro da minha casa. Olha para os meus irmãos que ainda não estão na tua casa, que precisam de conhecer Jesus como Salvador. Senhor, olha para fulano que está preso a algum vício. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Jesus? Parece que Jesus está dormindo no teu barco, porque a tua expressão de desespero, na maioria das vezes, demonstra isso. Jesus esperava. E Jesus espera. Jesus esperava dos discípulos em exercer a sua fé. Jesus espera de você, espera de mim, que nós venhamos exercer a nossa fé. Nós precisamos, diante das dificuldades, confiar em Jesus. Confiar em Jesus é fazer a nossa parte. Diga comigo, confiar no Senhor Jesus é fazer a minha parte. Diga mais uma vez, confiar no Senhor Jesus é fazer a minha parte. Você precisa compreender, e eu oro no meu coração, que o Espírito Santo venha colocar isso na tua mente, no teu coração, para que você possa entender qual é a função de Jesus no barco. Não importa a tempestade, não importa os problemas, nós estamos no meio dos problemas, no meio da tempestade, mas eu tenho Jesus no barco, eu tenho Ele no barco. E se eu tenho Ele no barco, em um momento Ele se manifesta, em um momento Ele trabalha, em um momento Ele manifesta a sua glória. As nossas perguntas demonstram inquietude, demonstra dúvidas, mas Jesus quer que nós venhamos exercer a nossa parte. A presença de Jesus não garantiu que eles estariam livres de problemas. Ei, quantas pessoas que vêm para a igreja, quando eu era lá do outro lado, eu fazia isso, fazia aquilo, mas depois que eu vim para a igreja, acabou minha vida. Eu achei que eu ia fazer isso, fazer aquilo, que tudo ia dar certo. Tem pessoas assim. Tem pessoas que ainda falam assim, eu troquei tudo pelo Senhor Jesus. Só que Jesus deixou o céu por você. Ele abriu mão do céu. E às vezes você acha que está fazendo muita coisa. E às vezes você acha que é o teu dízimo, é a tua oferta, é isso, é aquilo ali. Ei, Jesus não está preocupado com isso. Ele quer saber qual é a intensidade que você o adora no meio da tempestade. Ele quer saber disso. Ele quer saber se você vai despertar em meio ao pânico, ou você vai acreditar que Ele deu uma palavra e diz, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras, e obras maiores farão. Se você acredita que Ele está no barco, que a presença dEle está no barco, libere a palavra dEle, libere a glória dEle, libere a palavra dEle. Ele é fiel para fazer abundantemente mais do que pedimos ou imaginamos. Deus está olhando, qual é a tua expectativa, a tua perspectiva
meio do desafio, no meio das provações, que você vai entender a função dele no barco é me proteger, é garantia, é guarda fiel. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você que nós não estamos livres da tempestade. Nós não estamos livres do problema, conforme falamos aqui. Ele não nos prometeu um caminho de facilidades, mas um futuro de glória. Por quê? O texto nos mostra que o final será feliz. Amém? Você pode dizer amém? O final será feliz. Quando eles começaram a navegar, eram megas ondas, megas ventos, furacão, turbulência, maremoto. Alguns teólogos chegam a dizer que houve um abalo sísmico, mas Jesus dormia no barco. Ele estava no barco, tranquilo no barco. Jesus desconhece o problema. E uma das coisas interessantes para Jesus é trabalhar nas facilidades. Ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta e anda? Jesus trabalha nas facilidades. Nunca teve terror para ele, nunca teve problema para ele. E quando ele olha para os discípulos e fala assim: por que vocês são tímidos? Ou seja, por que vocês são ignorantes? Ou duvida de mim? Por quê? Eu estou pregando para muitas pessoas que muitas vezes na hora do pânico: logo eu, Jesus, por que essa praga não foi lá para a casa do Elton ou para a casa do Endo? Mas logo eu, Senhor. Senhor, tu não está vendo que eu faço isso? Aí a gente começa a apresentar currículos. Eu sou dizimista, eu canto na igreja, eu prego, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo isso. E a gente começa: mestre, o senhor não está vendo que eu estou perecendo, que eu estou morrendo? Megas ondas, mega ventos, tempestade. Jesus está com a gente no barco. Ele não garantiu que nós íamos ficar livres dos problemas com ele no barco, mas ele garantiu um futuro de vitória, porque ele já sabe de tudo. E quando ele levanta, eram megas ondas, eram megas ventos. E quando ele levanta, ele dá uma ordem. Que voz é essa, né? Que faz o vento se acalmar. Ele fala assim: quietinho, vento, sossega, sossega. O texto fala que houve uma mega bonança. Mega vento, mega tempestade. Agora, uma mega bonança. Agora os discípulos não estavam mais com medo do mar, com medo do vento. Estavam com medo com aquele que estava dentro do barco. Porque nunca se ouviu uma bonança tão grande tal como aquela. Nunca o mar ficou tão calmo tal como aquele dia. Nunca o mar ficou tão tranquilo, porque ele liberou a sua voz, ele liberou a sua palavra. E eu creio que a mega bonança está chegando para a sua vida, porque ele deu a sua palavra. Creia nele. Creia nele. A tempestade não era nada diante de Jesus. O problema dos discípulos não era nada. Oh, aleluia. Eles estavam com medo do mar. Eles estavam com medo do vento. Agora, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Você pode se colocar de pé na presença dele? Quem é esse? Era um mega vento. Era uma mega tempestade. Agora um mega poder.
Você sabe qual é o papel do Senhor Jesus na tua vida? Hein? Você sabe qual é a função de Jesus na sua vida? Ou você controla ele como um ídolo? Um ídolo é manipulável. Você coloca onde você quiser. No momento que você tem Jesus como um ídolo, você pode controlar. Tu não está vendo que eu estou morrendo, Jesus? Tu não está vendo esse desespero, não? O ídolo é controlável. Tanto é que existe ídolo para tudo. Para isso, para isso, para isso, para isso. Mas Jesus falou assim: é me dado todo o poder nos céus e na terra. E a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira excelente, que deu um nome, que não precisa de outros nomes. Um nome que está acima de todos os nomes. O ídolo é controlado, manipulável. E Jesus não é controlado e nem manipulado. Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele manda em tudo. Agora, você entende a função de Jesus no teu barco? Você conhece a função dele? Ou você está igualzinho o discípulo? O senhor não está vendo que eu estou morrendo? O senhor não está vendo que eu estou desesperado, que eu estou em pânico? As coisas estão funcionando para os outros, mas para mim. E o problema é quando o diabo coloca o espírito de orgulho ou o espírito de inveja, olho de cobiça aí. O diabo ele tem uma mania de aumentar as coisas com uma lupa do inferno para fazer você ficar perturbado. Logo eu que oro, que jejuo, que vou nas montanhas, que faço isso. E que fulano? Eu duvido que pela madrugada eu estou de joelho dobrado e está dormindo. Ele pode ser Jesus, né? Você precisa saber qual é a função de Jesus no teu barco. Se Jesus está no barco, quem Ele é dentro do teu barco? Qual é a função dele? Eu quero orar nessa noite, junto com você, para que no meio dessa tempestade, você não precisa acordar o mestre. É só fazer o que ele falou. Ele diz: vão, no nome da comunidade evangélica da adoração, faça isso. É isso que ele falou? No nome de Miguel, no nome de Gabriel. Foi isso que ele falou? Jesus é tão tranquilo e tão poderoso. Na verdade não é tão poderoso, é todo poderoso, que ele diz assim: olha, se você acreditar no meu poder, até parece que eu esteja dormindo, só o meu nome resolve todos os problemas. O eco do meu nome na atmosfera, vai acontecer alguma coisa. Qual é a função de Jesus no teu barco? Qual é? Qual é a função? Ih, agora deu tilt. Ih, agora já era. Ih, agora sou Deus. Mestre, não se dá que estamos morrendo. Pastor, o senhor falou que mesmo que não haja um caminho de bonança, mas teremos um futuro de vitória. Sim, amados, mas se eu morrer, eu vou abrir os meus olhos lá do outro lado e vou vê-lo. Aquele que garantiu, aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele falou comigo: eu vou estar com vocês todos os dias, até os séculos se acabarem, eu vou estar com vocês. Quem é Jesus no teu barco? Se Ele está no teu barco, quem é Jesus no teu dia a dia, no teu casamento? Quem é Jesus no teu salário, no teu dinheiro? Quem é Jesus em meio às doenças? Quem é Jesus? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença e na Tua presença. O Senhor deu a Tua palavra. A Tua palavra é fiel para cumprir o que lhe apraz. O Senhor vela pela Sua palavra.
E nessa noite, junto dos meus irmãos, meditamos na tua palavra. Paramos esse momento para perceber a tua palavra, para desfrutar da tua palavra, para se alimentar da tua palavra. E cada um dos meus irmãos que aqui chegaram, eles têm a tua presença no barco. E alguns que estão neste lugar, ou nos assistindo, tem a tua presença no barco, porque o Senhor falou: eis que eu estou convosco todos os dias. É uma promessa do Senhor. Mesmo sabendo as tuas promessas, alguns que estão aqui, alguns estão passando por vendavais, por tempestade. Algumas coisas têm chegado na casa, no barco do meu irmão, da minha irmã, e tem levado eles ao desespero. É um resultado de um exame médico que não foi nada agradável. É a situação financeira que precisa honrar com os seus compromissos e não sabe como fazer. Alguns estão passando por perseguições malignas, palavras de maldições hereditárias que tem perseguido, e tempestade tem se levantado no contexto dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã. Quantos que estão aqui, Senhor, já pensaram em parar? Quantos porque parece não te observar no barco? A impressão que eles têm é que o Senhor está sempre dormindo, porque para uns há uma resposta contundente, mas para outros parece que o Senhor está dormindo. E alguns no seu desespero, no seu interior, estão gritando: mestre, o Senhor não está vendo que estamos perecendo? Estamos perecendo porque o dinheiro não está dando para pagar as contas. Eu estou estressado, até envolvido com depressão. Alguns estão aqui na tempestade de tomar calmantes, de participar de remédios para ter uma noite tranquila. Alguns estão presos à tempestade da insônia, da depressão. Alguns estão presos, ó Deus, em situações complexas, mas o Senhor está no barco. Se o Senhor está no barco, eu sei que o Senhor nos compreende. E eu sei que o Senhor nos espera em agir de acordo com a sua palavra. Eu quero te pedir nesse momento, coloque a tua palavra no coração dos meus irmãos, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos na tua palavra. O Senhor é fiel para fazer abundantemente mais do que pedimos ou imaginamos. Confiando na tua palavra, nós liberamos a tua palavra. Nós liberamos a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de modificação, de transformação. Nós liberamos a tua palavra. Nesse mar bravio que o meu irmão, minha irmã está, nessa situação complexada que eles que estão passando, nós liberamos a tua palavra. Nós confiamos na tua palavra. O que está em jogo não é o nosso teste de sobrevivência, não é, ó Deus, a nossa credencial, não é a placa denominacional. O que está em jogo é a tua palavra. E por causa da tua palavra as coisas estão acontecendo agora. Por causa da tua palavra o Senhor está curando agora. Por causa da tua palavra o vento vai ter que se acalmar, o mar vai ter que parar. Por causa da tua palavra, o Senhor deu a tua palavra e as coisas têm que acontecer na autoridade que há no nome de Jesus. Eu libero agora bonança, não somente bonança, mas uma grande bonança. Eu libero agora cura sobre esse corpo doente. Eu libero agora, em nome de Jesus, câncer seja agora expulso desse corpo, em nome de Jesus. Doença dos rins, doença da vesícula, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, seja curada agora, em nome de Jesus. Eu declaro libertação, libertação, libertação. Espírito de insônia, espírito de depressão, sai agora. Jesus está chegando.
Aleluia! Jesus está curando uma pessoa que está nos assistindo agora. Jesus está curando uma pessoa que está nos assistindo agora. O vento está soprando aqui. A glória de Deus está chegando. Ele está dizendo para você: acalma-te. Olha o vento de Deus soprando aqui. Olha o vento da bonança soprando neste lugar. Oh, glória! Que palavra fiel! Que palavra poderosa! É a palavra do Senhor! Ele deu a sua palavra, e por causa da sua palavra as coisas estão acontecendo. Nós confiamos no Todo-Poderoso. Levante a sua mão nesse momento. Você que crê na palavra do Senhor, libere a palavra do Senhor para alguém que precisa do toque do Senhor. Quem sabe o teu esposo, a tua esposa, a tua casa, o teu filho, a tua filha precisa de ouvir a voz de Deus através da tua boca. A palavra é dele, a voz é tua, mas ele quer te usar. Quem sabe você vai gritar o nome de uma pessoa agora. Você vai liberar o nome de uma pessoa agora no mundo espiritual, no meio do pânico, no meio da tempestade. Você vai gritar o nome de uma pessoa. Eu vou contar até 3 e você vai gritar o nome de uma pessoa, e Deus nesse momento vai dizer: acalma-te, mar, para, vento. Aleluia. Lembra o nome de uma pessoa agora. Pensa numa pessoa, no seu ente querido, ou no seu amigo, alguém que pediu oração. Jesus está no barco, nós entendemos a função dele. Nós entendemos que até descansando ele faz milagre. Ele está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, está dizendo para o mar revolto, para o vento assustador, ele está dizendo: sossegai, sossegai, sossegai. Oh, labaxeque lebassai, oh, labaxeque lebassai. Cura calabaxé belebaçou. A glória de Deus está aqui. Eu sei que Ele está fazendo algo tremendo, poderoso. Eu creio que a presença dEle já está dando calmaria a esse desespero. Presença de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os mares se espumejem, ainda que a terra treme. Ele é o nosso refúgio, Ele está presente. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Jesus chamar, Ele está no meio dela. Jamais será abalada. Ele ajudará ao romper da manhã. As nações se embromeceram, os reinos se moveram. Ele vai levantar a sua voz e vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações, serei exaltado no Brasil. Deus está me mostrando um movimento na sua casa, um movimento na sua vida. Deus está me mostrando, é a glória dele chegando. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus